Nas grandes cidades do mundo e até nas que não são tão grandes assim, a gente vê telefones celulares e suas torres para todo lado. Esses equipamentos emitem um tipo de radiação que os cientistas diziam que era inofensiva. Entre os pesquisadores, o tema divide opiniões. Você vai ver agora as conclusões de um levantamento super completo feito a partir de 100 artigos científicos que tratam desse assunto. E que cuidados nós devemos tomar? São Paulo vista do alto, um mar de concreto e de antenas, muitas de telefonia móvel. São Paulo vista de baixo, um fluxo constante de pessoas e de telefones celulares. Avenida Paulista, um dos pontos mais movimentados e mais altos de São Paulo. Esse é um lugar cercado de radiação eletromagnética, que, é claro, a gente não consegue ver. Se a gente voltasse no tempo, para 1985, a quantidade de radiação eletromagnética, se ela fosse visível, seria mais ou menos assim. Mas agora, 30 anos depois, com celulares, tablets e computadores para tudo que é lado, os cientistas calculam que a quantidade de radiação eletromagnética aumentou muito, 250 mil vezes. Se essas ondas fossem visíveis, você não conseguiria enxergar mais nada, nem o repórter. Mas toda essa radiação é segura para a saúde? O tema divide opiniões. Enquanto muitos cientistas duvidam que a radiação de baixa intensidade provoque algum tipo de dano, outros discordam. Um levantamento super completo, recém-publicado, de pesquisadores da Ucrânia e dos Estados Unidos, concluiu: essas ondas eletromagnéticas podem não ser tão inofensivas como se pensava. Essa energia entra nos tecidos. Estamos falando de efeitos de radiação no organismo. O estudo reforça o que já tinha sido divulgado em um relatório de 2011 da Organização Mundial da Saúde. 31 cientistas de 14 países decidiram incluir a radiação dos celulares na mesma categoria da emissão de gases de automóveis e do café, o grupo 2B dos agentes possivelmente cancerígenos. Os efeitos dessa radiação são evidentes, detectáveis e temos que ter cuidado. Um dos autores do levantamento mais recente, o ucraniano Sergei Kirilenko, passa uma temporada na Universidade Estadual de Campinas. Dos 100 trabalhos que o grupo dele analisou, 93 detectaram algum tipo de efeito em organismos vivos das ondas dos celulares, chamadas de radiação de baixa frequência. Ele destaca uma dessas pesquisas, feita pela própria equipe ucraniana. Nós pegamos ovos de codorna e colocamos um celular comum por cima. Depois de 3 dias expostos à radiação do aparelho, o desenvolvimento dos ovos acelerou. Depois de 5 dias, no entanto, o desenvolvimento dos mesmos ovos desacelerou. Não estamos dizendo que isso pode causar danos. O que estamos falando é que essa radiação tem algum efeito no organismo. Ela não é neutra. Essa radiação neutra tem um outro nome: radiação não ionizante. Isso quer dizer que ela não tem energia suficiente para quebrar moléculas, como a do DNA, e fazer estragos no nosso corpo. Já um outro tipo de radiação, esse sim, sabidamente provoca danos: a radiação ionizante. Ela causa doenças, inclusive o câncer. É a radiação das bombas atômicas e dos raios-x, que são muito úteis, mas precisam ser aplicados em doses baixas. Mas se a radiação não ionizante não tem energia suficiente para romper moléculas e causar doenças, então como é que ela afeta os organismos vivos? Os cientistas têm uma forte suspeita. O que boa parte dessas pesquisas está detectando lá nas células tem um nome complicado, mas é fácil de explicar. É o estresse oxidativo. Quando a gente respira, o oxigênio faz muito bem, é claro, mas ele também produz substâncias que podem causar doenças. São os radicais livres. Só que dentro do nosso organismo existem substâncias que combatem os radicais livres. Só que no estresse oxidativo há um desequilíbrio. Fica sobrando radical livre no organismo. E isso pode levar a muitas doenças. São danos que podem levar ao desenvolvimento de tumores. Nos consultórios e salas de cirurgia,
opiniões diferentes. O Dr. Antônio de Sales, professor de neurocirurgia da Universidade da Califórnia, toma precauções. Eu uso bastante o celular, claro, mas eu tento evitar colocar na orelha com o alto-falante do telefone. Eu acho que nós devemos usar o celular distante do nosso corpo. Guilherme Lepsky, também neurocirurgião e treinado na Alemanha, tem uma visão oposta. Eu não acredito muito nesse risco prático do celular na formação de tumores. É possível que exista algum risco? É possível. Eu, particularmente, acho que esse risco deve ser mínimo, muito pequeno ou, eventualmente, não existente. E o Dr. José Bauab, neurologista clínico, espera por mais pesquisas. Tem alguns estudos que conseguiram comprovar que a proximidade ao crânio, naquele lado do cérebro, você tem um aumento de metabolismo, mas não conseguiu-se ainda uma comprovação de lesão ao DNA. Mas o médico Antônio de Sales lembra que os celulares são um fenômeno recente e muitas vezes na medicina é preciso tempo para os efeitos ficarem claros. Quando os anos se passam e se seguem apropriadamente os estudos e os pacientes, a gente começa a ver isso. O representante dos fabricantes afirma: usar celular é seguríssimo. Os celulares que são colocados para comercialização seguem determinados padrões definidos pela Organização Mundial de Saúde. E esses limites têm uma margem de segurança enorme. Enquanto o debate prossegue, os cientistas dão dicas para você se proteger. Use o celular longe do corpo. Principalmente quando o celular está fazendo a conexão, que é quando a radiação está mais forte. Depois é só usar o Viva Voz. Prefira mensagens de texto a ligações. A radiação não ionizante será menor, claro. Não durma com o celular perto da cabeça. Não carregue o aparelho no bolso. E por fim, enquanto houver dúvidas, evite que crianças usem o celular. O osso é mais fino, as células estão em desenvolvimento. Não é para jogar fora os celulares, mas para usar com sabedoria.